Para nós começarmos a pensar então no Adventismo, eu trago aqui uma questão para você poder me ajudar então a pensar se existem diferenças, tá? Não semelhanças, diferenças entre o Adventismo e as demais igrejas evangélicas que você já tenha conhecimento. O que é que você sabe? O que é que você lembra? Como? A guarda do sábado, não é? O que mais? E Ellen White. Alguém mais? Alguma outra diferença que lembra, que vem na sua mente? Hã? Eles saem pela rua? Os adventistas também? Os testemunhas, né? De Jeová, né? Isso. Talvez eles saiam também, é que não é do meu conhecimento. Mais algum detalhe que vocês se lembram? Não se alimenta de carne de porco. Do quê? Não tomam café. O que mais? Mais algum detalhe que você se lembra? É que na verdade o conceito é do sábado, né? Do sabá, né? Mas entendi, é isso mesmo. Isso mesmo. Juízo investigativo, a gente vai indo mais longe, mas é isso mesmo. Alguém já ouviu falar sobre o juízo investigativo? Não? Alguém já ouviu falar sobre sono da alma? Não? Faltaram na aula de catecúmenos, hein? Que eu falei sobre isso já. Juízo investigativo não ainda, mas sono da alma já. Mais alguma coisa que vocês lembram? Algum detalhe que chamou a atenção? Vamos pensar um pouquinho então na origem, para a gente ver onde é que isso tudo começa. Tá? E a gente vai ouvir hoje algumas citações, tá? Eu vou trazer várias citações porque é importante de nós entendermos o que eles acreditam, tá? E o que está escrito nos livros que eles têm, para nós podermos então examinar isso de uma forma muito clara, porque eu acredito que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é uma das religiões que passam mais desapercebidas perto de nós. Você liga lá a televisão, você vê as pregações, você vê a caixa de música, que é o programa que eles têm. Tem cantores que influenciam muito por aí, inclusive músicas que nós às vezes emprestamos, né? E isso começa a parecer natural, começa a parecer normal, uma igreja normal, natural, cristã. E essa resposta é o meu último slide, se a gente conseguir chegar nele hoje, porque eu vou precisar da sua análise. A partir de tudo que nós vamos ver se a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela é de fato uma igreja cristã ou não, ou ela é uma seita, tá? Então, para nós começarmos aqui as origens, temos que falar um pouquinho sobre isso, porque ela trata então do movimento do advento. Para você poder então compreender, era um movimento de pessoas que estavam focadas e pensando apenas na vinda de Cristo, estavam então examinando as possibilidades desse retorno de Jesus, e por isso então vai surgir esse nome, tá? Em meio a esses pensamentos, você vai ter então o conceito de igreja remanescente, como está em Apocalipse 12, 17. Apocalipse então vem falar sobre este povo. Vou abrir aqui rapidamente para nós podermos então fazer esta leitura, para você poder entender como ele trata sobre a igreja remanescente, tá? Ele diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Na versão Almeida atualizada está então os restantes da sua descendência. E aqui a mulher, como nós já tratamos em alguns momentos, está falando da igreja. Quando fala dos restantes, fala dos remanescentes. Então, qual é o conceito geral que nós temos dentro da igreja adventista? É que para identificar os remanescentes, eles precisavam então de alguém que desse ou tivesse, como o texto diz, o testemunho de Jesus. E a isso aqui eles entendem então que é alguém que seja capaz de trazer profecias. E por isso,
ao longo da história, nós vamos citar logo à frente, apenas só para você entender o remanescente. Eles têm então alguém que eles identificam como uma profetisa, e eles se identificam pelas características dela como a igreja remanescente, ou seja, a igreja fiel, a única, a verdadeira, que vai honrar ao Senhor. Tá? Então esse é o primeiro ponto que você precisa começar a trazer sobre como eles pensam sobre eles mesmos. Tá? Ou seja, fora da igreja adventista, dentro da doutrina, não existe salvação. Tá? Porque só existe aqueles que estão seguindo os preceitos conforme eles mesmos ensinam. E por isso a origem ela surge então em meio a todo esse movimento do advento, com um homem chamado William Miller, que era batista e tinha grande interesse por essas profecias bíblicas, daquilo que nós vemos em Isaías, Apocalipse, Daniel. Você tem várias, né, que são talvez os textos mais complexos, né, para a gente poder analisar, porque muitos dizem, falam do presente, ou falam de um futuro que não veio, ou de algo que já aconteceu, são complexos. E então, em meio a toda esta análise de Miller, você tem então um texto que começa a trazer a construção da igreja adventista do sétimo dia, que está lá em Daniel. O texto de Daniel 8,14, que é esse que está escrito aí. Alguém pode ler para nós, por favor? Muito bem, então a partir da leitura de Miller de Daniel 8, porque tem todo um contexto de uma profecia, ele começou a analisar então essas 2.000 manhãs, 2.300 tardes e manhãs como anos, ao invés de dias, como o texto está trazendo. E aqui começa então um problema de interpretação, que nós vamos então ver o porquê logo à frente, tá? A maior parte dos slides, onde estiver vermelho, é aquilo que os adventistas pensam, onde estiverem azul é o correto, tá? Eu tentei separar isso porque nós temos vários slides para a gente poder analisar. Então, na análise de que são 2.300 tardes e manhãs, eles estão entendendo então que isso vai ser como anos, tá? A tradução, interpretação de Miller é que esse santuário é a própria terra e que a purificação ela seria com fogo. Há uma referência para isso na carta de Pedro, onde o Senhor diz que no fim, sim, o fogo iria exterminar todas as coisas. Mas ali nós temos uma linguagem figurada que é usada inclusive em todo o Antigo Testamento quando se fala sobre fogo, que é um elemento de purificação, não que necessariamente vai descer fogo, tá? Mas que tudo será purificado quando o Senhor Jesus então retornar. Mas ele traz então isso de forma literal, que isso então aconteceria, essa purificação da terra com o fogo. Como o texto então mostra na interpretação dele, 2.000 tardes e manhãs dão 2.300 anos, tá? O início da contagem para ele, porque ele está entendendo o seguinte, então a terra vai ser purificada. Então Jesus vai voltar daqui 2.300 anos. Quando ele começa essa contagem? Ele pega outro texto de Daniel, que fala sobre as 70 semanas, que dá então perto de 457 antes de Cristo. E aí nós vamos para uma continha aí de matemática, tá? Porque você começa então a pegar os 2.300 anos, menos 457, que é o ano, dá 1843. Pronto. Miller definiu então a primeira data da volta de Jesus, 23 de março de 1843, pela interpretação de Daniel 8, como ele traz. Porque você vai então observar alguns detalhes de Daniel. Olha, eu coloquei a interpretação correta e deixei no vermelho, hein? Esse é o correto, tá? O texto ele vem falar sobre a disputa entre um carneiro, vem trazer um bode e vem trazer então um contexto de que um vence o outro. Essa era uma profecia então que o Senhor trouxe através de Daniel, mas que já se cumpriu.
Toda a história da igreja, ela remete então a esse tempo do carneiro sendo o rei da Média e da Pérsia e do bode sendo o rei da Grécia. Aqui na história, essa batalha já aconteceu e essa vitória da Grécia sobre a Média e a Pérsia também já aconteceu. Na sequência do texto de Daniel 8, você vai ter então outros detalhes. E aí você tem a quebra do chifre do bode. Vou voltar aqui para nós podermos olhar. Bode, rei da Grécia, né? O líder aí da Grécia, né? Então você tem a quebra do chifre do bode, ou seja, ele perde o poder, a autoridade e surgem outros 4 chifres. O que é isso? Está falando desse momento da história onde Alexandre o Grande, ele não permanece mais no poder e assim surgem 4 grandes generais. Entre eles, aquele que o versículo 9 vai chamar de um chifre pequeno, que vai vencer então inclusive sobre este. A história nos mostra que é Antíoco Epifânio, governador da Síria. Por quê? Aí você chega no versículo 14. O santuário precisa ser purificado. Lá naquele contexto. Por quê? Porque Antíoco Epifânio, ele profanou o templo de Jerusalém. Ele trouxe idolatria, ele perseguiu os cristãos no 2º século. Então esse contexto da profecia de Daniel é algo que já aconteceu. O texto então mostra sobre a purificação, né? 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário foi purificado depois de 1.150 dias, ou seja, 2.300 tardes e manhãs, que é o período conhecido aí hoje festejado como Hanukkah, onde foi feita a purificação do templo novamente. Então a doutrina do Adventismo, ela começa com base na interpretação de um texto para tentar adivinhar o dia, o ano da volta de Cristo Jesus. E o texto já vem com uma interpretação completamente errada, porque o contexto não estava falando disso, o texto não estava dizendo que seriam anos. Não tem como nós sabermos a data exata, porque o próprio Cristo disse isso. Nem mesmo ele tinha essa, apenas isso cabe ao Pai, apenas o Pai então tem esta informação. Então o que nós vemos com a história é que Miller trouxe essa profecia, né, essa expectativa foi criada naqueles que estavam esperando o advento, esperando então a volta de Jesus, mas isso não aconteceu em 1843. Então eles mudaram a data, não aconteceu, mudaram a data de novo e ficou então a data de 23 de outubro de 44 para a volta de Jesus. Aconteceu? Estamos aqui, né? Não aconteceu. E aí você vai ver a história dos próprios adventistas do 7º dia, chamando esse período do grande desapontamento. Essa expressão, ela está inclusive nos vídeos dentro do site da Igreja Adventista do 7º dia. Por mais que isso tenha sido então um erro de cálculo, tá? Eles não ignoram o fato de que Miller previu e não aconteceu. Por quê? Porque ele morre em 49. Com a morte de Miller surgem outros nomes que vão dar seguimento a esse movimento do advento e depois a inauguração ou surgimento da Igreja Adventista do 7º dia, que se não me engano foi em 1863, tá? E esses nomes são nomes que você, pelo menos um deles, você já ouviu falar. De Ellen, vamos tirar todo o sobrenome dela aqui, né? De Ellen White, né? Alguém aqui já leu algum livro de Ellen White ou já recebeu? Já leu? Nunca receberam? Já leu também? Porque às vezes eu digo porque já recebeu, porque a Igreja Adventista ela tem o costume de distribuir, né, os seus ensinos, né, em livretos, A Grande Esperança e alguns outros que você vê por aí, né? E algumas afirmações de Ellen White, elas são importantes para nós entendermos como é que eles lidam com a própria doutrina, tá? Vocês já viram 2 pontos aqui que são importantes para você responder a última pergunta do último slide.
Eles são a igreja remanescente, ou seja, não há salvação fora da igreja adventista, e eles trazem profecias sobre a volta de Jesus, né? Que já não deu certo, mas aí existem outras tentativas, tá? Entre os escritos então de Ellen White, nós temos esta afirmação sobre ela: os testemunhos orais ou escritos da senhora White preenchem plenamente este requisito, no fundo e na forma. Tudo quanto disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente e profeticamente exato. O que é que eles querem dizer com isso? Que aquilo que Ellen White disse foi inspirado por Deus e é correto. Ou seja, todas as afirmações que eu trouxer aqui, que são dos livros de Ellen White, você pode pesquisar onde você quiser para você ler eles, você então entende que eles afirmam ser esta a verdade. Inclusive você tem um documento de 2015 de uma dessas reuniões, né, desses concílios, desses ajuntamentos da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, reafirmando a autoridade ou a inspiração de Ellen White. Ou seja, isso não foi retirado, isso não foi mudado. Tem vídeos que eles falam sobre as falas dela, tem vídeos explicando como é que ela recebeu as visões, como é que ela recebeu então todas as profecias, porque eles ainda a defendem, tá? Então, já que ela é inspirada por Deus, nós vamos olhar algumas coisas que ela então disse. Por algum tempo, a afirmação dela, deixa eu só consultar o livro onde isso está, livro Mensagens Escolhidas. Ela diz: por algum tempo depois da decepção, o grande desapontamento que nós falamos, de 44, mantive juntamente com o corpo do advento, aqueles que estavam refletindo e pensando apenas nisso, que a porta da graça estava sempre fechada para o mundo. E aqui é uma coisa interessante de nós então pensarmos, porque ela está relacionando que o que aconteceu naquele instante não foi de fato um erro, mas foi Deus fechando a sua porta para o povo, não trazendo a sua graça, não manifestando mais sobre o povo a sua misericórdia, o que vai totalmente contra já a própria palavra de Deus. Quando você olha em Tito capítulo 2, o texto já nos traz que a manifestação da graça aconteceu e ela traz sobre nós de forma a nos educar para vivermos piedosa, justa e com esperança aí diante do nosso Senhor. Então, você vê a linha de raciocínio que ela começa a construir para ela então dizer que tudo que ela vai falar à frente tem autoridade. Por quê? Deus fechou a porta da graça para o mundo, ou seja, Deus não está mais agraciando, não aconteceu aquilo que eles tanto esperavam. Pode falar. Eu vou trazer um pouquinho disso daqui a pouco, para a gente poder entrar nessa questão do juízo, para todo mundo poder entender. Antes, só para a gente ver os escritos dela, né? E aí ela teve algumas visões, tá? E a igreja adventista nos vídeos, ela diz que as pessoas que testemunharam as visões dizem que ela ficava paralisada, quase que sem respirar, e ela tinha essas visões, depois ela voltava e trazia isso por escritos e ela registrava para ensinar aqueles do movimento do advento. Então, uma das palavras dela: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, o qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Ao declarar a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e nosso rosto brilhou como o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Sinai. Então veja que ela reafirma que eles ainda têm capacidade de definir o dia, a hora, se comparando inclusive com coisas que aconteceram, que estão registradas nas Escrituras. Aconteceram então com Moisés, depois vão acontecer novamente na transfiguração, né? Essa ação, essa presença de Deus com esse brilhar, né, no rosto. E reafirmando apenas o que nós já falamos, né? Nem mesmo Jesus sabia o dia e a hora, tá? Então, Ellen White é de alguma forma fonte de autoridade para eles? Sim, porque nas palavras dela, ela reafirma que ela tinha um anjo próprio, né? Um anjo assistente. E aí a fala do anjo sobre as profecias dela.
ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessas mensagens, ou seja, de toda a profecia que Ellen White estava trazendo. Essa afirmação está no livro Primeiros Escritos. Então tudo isso é importante para nós podermos então entender quais são as doutrinas que eles creem, né? Porque no momento de que você assiste uma mensagem, lá você liga, né, no canal para você ver uma pregação, eles não vão trazer isso diretamente. As principais doutrinas, quando você olha no site, você pode baixar o manual da Igreja Adventista, que está tudo lá livre para qualquer um acessar. Eles não trazem isso de forma clara. Muito pelo contrário, eles vão afirmar que a salvação está em Cristo. Eles vão afirmar, assim como outras religiões, as doutrinas que nós encontramos nas Escrituras. Mas, em contrapartida a isso, você vai ver então a afirmação de que eles confiam em Ellen White, em todos os seus escritos, como alguém inspirada por Deus. Ou seja, tudo aquilo que ela disse, através do anjo que estava com ela, todas as afirmações sobre a obra de Cristo Jesus e tudo que virá à frente, eles consideram como algo então verdadeiro, tá? Então, é uma fonte de autoridade, apesar de não ser afirmada nos seus documentos ali, pelo menos manual oficial. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. E aí então você começa a entender com o que nós estamos lidando, né? A partir do momento que se abandona a verdade das Escrituras, que se abandona a autoridade daquilo que Deus revelou a nós, você começa então a lembrar de outras igrejas, de outras religiões, que também têm os seus profetas particulares, que aí trazem as direções que eles querem para a igreja, né? Aqui nós temos então outros nomes, como nós temos aí mencionado, né? Iran Hudson, ele traz então uma das afirmações sobre a questão então do que nós vamos entrar também do juízo investigativo, que é uma expressão que talvez poucos conheçam, mas que é importante para nós então podermos entender. Então no escrito aqui que nós temos sobre este momento, tá? Vamos construindo esta doutrina toda. Ele diz: vi distinta e claramente que nosso sumo sacerdote, em vez de sair do santuário celeste para vir à terra, ou seja, ele está justificando por que Jesus não voltou naquela data, tá? Ele diz então, eu perdi a leitura. Em vez de sair do lugar santo do santuário celeste para vir à terra nos dias 7º do 7º mês, ao fim dos 230 dias, entrava naquele pela primeira vez, no segundo compartimento do santuário, e tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de voltar à terra. E aqui então começa essa ideia de que a redenção de Jesus pela sua obra, ela ainda não está completa. Ou seja, que Jesus ainda está trabalhando para trazer a redenção aos eleitos, aqueles que são justos. Então, as suas afirmações, né, em vários momentos você vai ver isso, que ele está então nesse santuário que ele entendeu que não era terrestre, que daí ele muda a interpretação. Ele não entende que Jesus viria para a terra para purificar, mas ele entende que Jesus adentrou num santuário celeste para poder trazer então uma outra purificação, para continuar a obra que ele ainda então não havia finalizado, né? Como o texto diz, efetuar, onde está sublinhado, efetuar a última parte da sua solene obra. De que forma? Eu sei que são bastante escritos, mas é porque esta doutrina, ela muitas vezes ela passa desapercebida para nós, né? Então por isso que eu trouxe várias citações, vários escritos, para a gente poder entender que estão lá nos livros, estão lá na história deles, para nós podermos entender, tá? E aí mais uma vez o texto reafirma, para levar a efeito a obra final da expiação, preparatória à sua vinda. Como se Jesus então, em toda a sua obra, morte,
ressurreição, ascensão ao céu, não tivesse ainda terminado aquilo que era necessário para trazer sobre nós a expiação dos pecados, para trazer sobre nós a redenção completa. Ele ainda está trabalhando, ele ainda está então fazendo, tá? A tarefa então do juízo investigativo, aí sim a palavra que nós trouxemos aqui, e do perdão dos pecados, há de terminar antes da segunda vinda do Senhor, posto que os mortos hão de ser julgados na base das coisas escritas no livro. É impossível que os pecados dos homens sejam perdoados, senão depois do juízo, que é quando os seus casos hão de ser investigados. Em 1844 começou o trabalho de investigação e perdão dos pecados. Então veja, ainda há esse conceito de que Jesus ainda está trabalhando, que tudo que ele fez não foi então suficiente, tá? Então essa é a doutrina do juízo investigativo, e isso você encontra de forma muito clara dentro das bases. Você pode entrar no site da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a razão de fé deles, você vai encontrar entre elas essa expressão do juízo investigativo, quando fala lá sobre o perdão de pecados, quando fala então sobre a relação com Cristo Jesus. E o que nós precisamos então entender? A verdade sobre isso, tá? Vamos ler então 3 textos para podermos confirmar aquilo que a palavra nos ensina. Alguém pode ler para nós? Atos capítulo 1, versículo 3, depois Hebreus capítulo 8, depois Hebreus capítulo 9. Tudo bem, então Jesus aparece novamente para os discípulos e logo em seguida o texto mostra que ele ascende aos céus e os discípulos são testemunhas disso. Ou seja, morte, ressurreição e ascensão. O que é que Jesus faz então na ascensão? Por que ele precisa ascender aos céus? Porque ele então aplica a sua obra aos eleitos. É como se ele estivesse apresentando ao Pai toda a sua obra, o seu sacrifício, a ressurreição em favor dos eleitos, porque assim traz sobre nós o perdão dos pecados. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Muito bem, então Jesus está à destra de Deus, e é por isso que você, quando lê o texto de João vai dizer que Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque ele está à destra de Deus, pois apresentou o sacrifício que ele realizou por nós e intercede por nós perante o próprio Pai. Hebreus capítulo 9, do 24 ao 28. Tudo bem, então é importante nós entendermos os textos, sabermos onde está a verdade para nós podermos responder quando tivermos a oportunidade de dialogar com as pessoas que vão questionar a sua fé, para tentar mostrar que você não faz parte do remanescente fiel, que você está longe da verdade, que você precisa se tornar então adventista para você encontrar a salvação e realizar a vontade de Deus assim como eles ensinam. A verdade então, como o texto nos traz, é que a obra já está feita, ou seja, Jesus não precisa de outros sacrifícios, o perdão já vem sobre nós. Diferente daquilo que eles dizem, que Jesus ainda está trabalhando, né? Está analisando ainda a vida, né, daqueles que vão ser salvos. Não, o Senhor já elegeu, Jesus Cristo já veio, morreu, ressuscitou, apresentou o seu sacrifício ao Pai, e este efeito, ele é perfeito, é eficaz, é eterno. Não há necessidade de outros sacrifícios, não há necessidade de outro tempo, né? O que nós cremos é que sim, Jesus voltará, mas para trazer então o juízo final sobre tudo e sobre todos. Porém, aqueles que confiam em sua obra estão salvos. Ou seja, vão ser transformados, como diz Paulo aos Coríntios, e vão viver eternamente com o Senhor. Então, é importante você saber dessa verdade, né? Não há juízo investigativo, não há nenhuma obra de Cristo ainda acontecendo para gerar esta
redenção ou para ver se as suas obras ou as obras das pessoas, elas vão ser válidas ou não. A eleição já aconteceu antes da fundação do mundo e a expiação então foi completa. Vamos para mais uma doutrina? Não sei se nós vamos conseguir ver todas elas, tá? Temos aqui então uma citação do livro Ritual do Santuário, que fala sobre os pecados. O texto então diz: quando, portanto, os 2 bodes eram postos perante o Senhor, e aqui ele faz uma menção ao dia da expiação, que acontecia então no Antigo Testamento. Ele traz então, quando os 2 bodes eram postos perante o Senhor no dia da expiação, cada um deles representavam Cristo e Satanás. Satanás não somente arrastou o peso do pecado e o castigo dos seus próprios pecados, mas também dos pecados da hoste dos remidos, os quais foram colocados sobre ele, e também deve sofrer pela ruína de almas por ele causada. Então, qual é o entendimento com relação aos pecados dentro da igreja adventista do 7º dia? Os pecados dos cristãos são lançados nesse santuário do céu, onde está acontecendo esse juízo investigativo, e lá permanecem. Depois eles são transferidos para Cristo e tornam-se de Cristo. Esses pecados de Cristo, na segunda vinda, são lançados sobre Satanás e passam ali a pertencer. Quando Satanás for aniquilado, também os pecados o serão. Para nós podermos aí analisar, tem muitos detalhes que esse texto traz para nós, precisamos apenas reforçar o que é que Cristo Jesus fez. O próprio texto que acabamos de ler, ele fala no versículo de número 26, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Mas em nenhum momento a palavra do Senhor traz para nós que isso vai ser lançado sobre Satanás, como se ele fosse responsável por trazer algum tipo de redenção, como se ele fosse cumprir, pela referência dos 2 bodes, como se ele fosse cumprir de alguma forma algum ato benéfico à nossa vida cristã, à nossa salvação, à nossa eternidade. A palavra nos mostra que Satanás, pela desobediência, vai receber o juízo do Senhor na segunda vinda. Então todo este processo que eles trazem, começando pela doutrina do santuário no céu, com base em Daniel 8, você observa então que isso já não tem base, para você poder explicar. Satanás vai em algum momento ser aniquilado por Deus? Ou seja, destruído para sempre, vai sumir? O que é que a palavra nos ensina sobre isso? O que vai acontecer com ele? Ou onde ele vai? Para onde ele vai passar a eternidade? Inferno, Então essas expressões, elas não trazem a verdade para nós. Quando nós olhamos então, o texto de Levítico traz sim os bodes para a expiação do pecado, mas ele traz uma representação daquilo que estava para acontecer com o próprio Messias. Por quê? Porque Jesus traz sobre si o nosso pecado, as nossas iniquidades, para trazer o perdão. Exatamente isso então que Isaías vai nos ensinar sobre a obra do Senhor. Ele é o servo sofredor de Isaías 53, que está representando um desses bodes que então eram lançados para o deserto para pagar pelo preço dos pecados do povo. Essa era um costume ensinado então através da lei do Senhor. Mas o que nos importa nesses textos agora, que nós temos bastante ainda para ver, é 2 Coríntios 5, 21. Alguém pode ler para nós, por favor? Muito bem, então o que nos importa lembrar nas Escrituras é isso: Cristo Jesus morreu no nosso lugar.
Assim como Isaías já havia prometido, assim como as ações cerimoniais do Antigo Testamento traziam como sombra para o futuro, como diz Paulo aos Colossenses. Então Jesus já pagou esse preço, né? Esse perdão já vem sobre nós por meio daquilo que Jesus Cristo fez. Não há nenhum processo de pecado sendo lançado sobre Satanás para ele trazer qualquer tipo de redenção. Não, há sobre ele também a culpa, a condenação, e por isso ele vai ser lançado no fogo também por toda a eternidade para viver no sofrimento junto com os ímpios, aqueles que não confiam no Senhor. Mais uma questão, e aqui o termo, né, que eu trouxe logo no início, da doutrina do sono da alma, que é uma das doutrinas que nós passamos quando falamos sobre a morte dentro da classe de catecúmenos, tá? Por quê? Porque nos ensinos adventistas a doutrina do sono da alma, ela é muito importante, porque eles entendem que a pessoa, depois que ela morre, ela fica no estado inconsciente, por base em textos como esse de Mateus 9:24, que dizem que quando a pessoa ela morre, ela está dormindo, tá? E aí por isso essa interpretação de que a pessoa está inconsciente, de que ela não consegue, né, nem ter consciência de onde ela está ou do que está acontecendo, tá? Mas esse texto, essa expressão do Novo Testamento fala sobre o adquirir o conhecimento. Pessoa que depois da morte, ela não tem condições de adquirir qualquer novo conhecimento, ela não tem como participar mais das coisas deste mundo. E a referência a isso está então nos textos da palavra do Senhor. O principal deles é Lucas 16, que nós temos então a parábola do rico e de Lázaro. Alguém se lembra da história? Para poder citar os fatos, quem consegue citar os fatos dessa história para nós? Alguém se lembra? O que acontece com o rico e com Lázaro? Os dois morrem. Isso. O auxílio, o clamor é ao próprio Deus, né? E aí ele faz isso por quê? Porque ele está consciente dos tormentos, enquanto nós temos Lázaro consciente das bênçãos de Deus, pois ele está no seio de Abraão, ou seja, está na presença de Deus. E a palavra do Senhor, então, em vários textos, ela mostra para nós que os justos, aqueles que creem em Cristo depois da morte, eles estão conscientes das bênçãos de Deus, desfrutando dessas bênçãos de Deus. Então, a doutrina do sono da alma, a partir do texto de Lucas, ela já é quebrada. Por quê? Porque não há então essa inconsciência, não há esse dormir no sentido de que não se sabe do que está acontecendo ou o que está sendo, o que viveu, né? O texto traz para nós de uma forma muito clara que depois da morte nós temos a consciência de que nós estamos ou não na presença do nosso Deus, em comunhão com o Senhor, já em desfrutando, né, das bênçãos de Deus ou dos tormentos daquilo que vai acontecer de forma muito mais intensa na eternidade após a volta de Cristo, tá? E alguns textos que trazem isso para nós estão aí agora sobre os ímpios. Alguém pode ler Mateus 25, por favor? Versículos 41 e 46. Né? Castigo para os ímpios e a salvação para os justos, justificados por meio da obra então de Cristo Jesus. Então, existe consciência após a morte? Pelos textos da palavra, sim. Tanto consciência das bênçãos de Deus, quanto consciência dos tormentos, assim como estava vivendo o rico, né? E como a Bernadette muito bem lembrou, já ouviu a verdade através dos profetas,
já ouviu a verdade através da própria lei, da própria escritura, mas que não tem como mudar, não tem como sair desse lugar a partir então da sua morte, permanece com essa consciência já de tormento, mas ainda não aquela que será vivida então quando julgados por Cristo Jesus na eternidade passarão, né? Todo o tormento que o inferno trará sobre essas pessoas. Vamos para mais uma? Alguém quer comentar alguma questão? Vou pausar aqui, vamos entrar na última. Tanta citação, né, que eu corri aqui para ver se dava tempo. Porque em muitos momentos as nossas leituras, elas nos influenciam. Então nós também acessamos teólogos, por exemplo, né? Nós acessamos aqueles que se aprofundaram nas escrituras e nos auxiliaram na interpretação de alguns textos. Então em muitos momentos, nas aulas, nas pregações, nós fazemos referência, né, a outros escritos. Eles até poderiam fazer isso se os escritos que ela traz não desvirtuassem a própria palavra, né? E não tivesse toda essa afirmação de que o que ela ensina é inspirado por Deus, assim como a própria palavra, como ela sendo uma profetisa moderna, essa expressão que eles trazem. Então no meio das falas vai ter toda essa interpretação, vai ter toda essa doutrina. Então quando se fala sobre perdão de pecados, não vai falar de imediato a expressão juízo investigativo. Por quê? Porque vai gerar dúvida. Mas é da mesma forma como nós, quando falamos de alguma doutrina, nós não citamos sempre trindade, não é? Nós ensinamos sobre. Então essa é uma maneira de passar o conteúdo, e nós temos que ser críticos ao ponto de saber ouvir esta e aquela pessoa e entender, não, o que essa pessoa está dizendo é bíblico e o que essa pessoa está dizendo não é bíblico. Por quê? Se você assistir um culto, né, qualquer um de nós assistir um culto da igreja adventista, vai parecer que é algo muito semelhante. É muito semelhante ao que nós vemos nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque ele fala sobre a volta de Cristo, ele fala sobre pecados, e não começa a citar Ellen White, mas no meio dessas falas estão todos esses ensinos. Então, a grande questão, e é por isso que eu trouxe os escritos, eu sei que é um pouco maçante, né? É um pouco cansativo esse monte de citações, mas é para a gente poder entender que esse ensino, ele tem um peso. Porque às vezes você vai falar assim, não, está batendo na minha casa um testemunho de Jeová, um mórmon conversou comigo, na sua mente já parece ser mais claro de que o que eles vivem é errado. Mas o adventismo não, o adventismo passa como se fosse algo bom, algo bonito, né? Por quê? Porque não vem diretamente com essas afirmações, né? Sim. Escolas. Sim, sim. Alguém já ouviu falar dele? O arqueólogo, né? Uhum. Sim. Além dos músicos, né? A música adventista alcança, né? Inclusive, se eu não me engano, algumas semanas atrás, teve um grupo adventista no Caldeirão, lá na Globo, chamado Coral Livre. Cantam lindamente, são muito bons no canto, são jovens que começaram, né, criaram um coral e fazem algo excepcional. Sim, sim. Sim. Uhum. Isso, aí você vai se aprofundar, né? Só que aí muitas vezes já está ali, né? Aí você começa a receber aquilo como verdade. Inclusive, a própria influência das escolas adventistas, elas são muito sutis. Por quê? Porque tem um ensino religioso dentro.
E dentro do ensino religioso, aos poucos, é passada a doutrina. Não tem como você desvincular uma coisa da outra, né? Inclusive, há um incentivo das crianças de participar do quê? O que as crianças adventistas gostam de fazer? O que elas gostam de competir para ganhar? Ninguém conhece? Os broches dos desbravadores. Parece simples, né? Sutil. O que é que significa isso? Por que existem os desbravadores? O que é que eles fazem? Há um ensino, com base na interpretação de Mateus 24, de que no fim dos tempos, todo mundo vai ter que correr para os montes, todo mundo vai ter que aprender a viver no mato. Desbravadores vão ensinar as crianças a se virar. De forma sutil, vai ensinando, vai inculcando na cabeça. Isso para uma criança, de participar de um acampamento com competições, é bom ou não é? A criança não quer nem saber o que está acontecendo, ela só quer competir, ela só quer ganhar. E ela vai, ela se veste, coloca tudo que precisa colocar para ela poder estar lá. Mas aos poucos, é na escola, é num livro, é numa visita, é num canal de televisão, e assim a nossa mente vai sendo bombardeada. Se nós não somos críticos ao ponto de dizer, não, o que está sendo dito aqui precisa ser filtrado, eu preciso entender, né, o que essa pessoa diz, isso é levado. Daqui a pouco você vai falar assim, nossa, eu gosto muito das músicas de Leonardo Gonçalves. Quem já ouviu? Nunca ouviram Leonardo Gonçalves? Nunca ouviram aquela música Getsemane? Famosa, que ficou famosa, de Leonardo Gonçalves alguns anos atrás. Era tema de vários musicais na Paixão de Cristo. E ele ficou famoso por isso. Canta muito bem, mas traz com ele as doutrinas, né? Ou seja, você passa a ouvir ele, de repente você passa a ouvir o pastor que ele indica, de repente você começa a ouvir Rodrigo Silva, né? E você vê a inteligência do Rodrigo Silva na questão arqueológica, daquilo que ele traz sobre a cidade, a geografia dos lugares, porque daí ele viaja, ele tem vídeos, mas você vai sendo envolvido, né? Vocês podem pesquisar depois, sendo criteriosos por esses nomes, tá? Criteriosos sempre, tá bom? Então eu sempre falo assim, não é proibido você assistir, desde que você seja criterioso. Você tenha a capacidade para você discernir o que é certo e o que não é. Se não, não veja, não assista, não busque. Porque isso vai influenciar, vai entrando na nossa mente, tá? Certo. Uhum. Porque chegou num ponto que não tem mais resposta, né? Sim. E é um embate complexo, não é? Sim. Uhum. Uhum. É isso mesmo. E todos vão ser assim. De todas essas religiões que nós estamos estudando. Se você tiver o conhecimento para dialogar, você começa a mostrar para essas pessoas que nem elas, né, na verdade, sabem a resposta. Elas decoram. Enquanto você estuda, interpreta, para você poder responder, né? Isso. Isso. Ou mesmo você pega o versículo que ele citou para você interpretar corretamente, daí já bagunça tudo, né? A última questão, então, como já citado aqui também, é sobre a própria guarda do sábado, né? Em um dos escritos, né, deles diz: a observância do sábado é a prova da lealdade a Deus. Aqueles que o guardam tornam-se súditos fiéis de seu reino. O sábado será a grande prova de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Ou seja, se é ponto para você demonstrar a sua lealdade ao Senhor, se você não obedece, você está em pecado. Se você não obedece, você está condenado. Então aí você começa a juntar as doutrinas todas, né, desde a ideia do remanescente,
onde eles entendem que apenas a igreja adventista é o remanescente fiel, por conta inclusive da profetisa Ellen White. A autoridade para eles falarem que eles são um remanescente é por conta da profetisa, por conta do que ela disse, e aí tudo que ela disse, eles acreditam, né? Eles tornam como verdade. Da mesma forma como nós já passamos aqui, falamos do catolicismo romano, que o Papa, quando na posição de ex-cátedra, ou seja, quando ele está na catedral, na Basílica de São Pedro, e ele dá ordens, a igreja é obrigada a aceitar. Isso você vê ao longo da história, várias doutrinas criadas na igreja católica por meio da fala do Papa, sem olhar qualquer tipo de base bíblica ou refutação para se discutir. O que é falado é confiado como então verdade, né? Apenas para nós encerrarmos, né, a questão do sábado está na lei, Êxodo 20, como nós bem sabemos. Mas o que nós acreditamos então sobre o sábado? Você obedece os 10 mandamentos ou não? Impossível, mas o 4º mandamento, se está em desobediência a ele, como é que nós interpretamos isso? Né? Porque nós lutamos para não adorar outros deuses, né? Para nós não adorarmos imagens, não fazermos imagens, para nós honrarmos ao Senhor, não tomarmos seu nome em vão, para nós não cobiçarmos aquilo que é do próximo, ou seja, a nossa luta. Mas e quanto ao 4º mandamento? Ao dia do sábado, que o Senhor santificou. E aqui nós temos que olhar o que simboliza o sábado, porque em vários momentos nós temos aí a referência, como Colossenses capítulo 2, de que muito do que traz a palavra no Antigo Testamento dentro da lei era sombra para aquilo que ainda haveria de vir em Cristo Jesus. E quando nós temos então o ensino sobre o sábado dentro da lei, nós temos que lembrar que ele não começa ali. Ele tem a referência da própria criação, né? Ou seja, o Senhor trabalhou quantos dias? 6 dias, e no 7º ele descansou. Então isso depois é visto dentro da lei. Quando você chega no Novo Testamento, você vê então que esse descanso, ele é possível agora para nós podermos viver para o Senhor através do sacrifício de Cristo, porque ele é uma alusão ao descanso eterno que Deus nos permite ter, ou seja, é a eternidade junto ao Senhor. E isso acontece por meio da obra de Cristo, que já foi feita, que está completa, né? E há algumas referências sobre isso já na igreja primitiva. Por quê? Porque eles entendem que a ressurreição, ela se torna o fato histórico, né, mais importante na igreja cristã. Então agora o dia mais importante para a igreja do primeiro século é o dia da ressurreição, é o domingo. E por isso nós então estamos reunidos no domingo, assim como toda a igreja cristã ao longo de toda a história o fez a partir da ressurreição de Cristo. Nós estamos em desobediência ao 4º mandamento. Se ele diz para nós santificarmos o dia do Senhor, nós estamos fazendo isso porque o dia do Senhor é agora representado pelo dia da ressurreição de Cristo, a entrada no descanso de Deus. Então nós temos algumas referências a isso, né? Atos ou 1 Coríntios, quando eles faziam as ceias, eles se reuniam para ouvir sobre a doutrina dos apóstolos, quando? No dia do Senhor, né? O que acontece em Apocalipse, né, com João, também dia do Senhor. Marcos, aí a referência de que a ressurreição aconteceu então no primeiro dia da semana e não mais no 7º, tá? Então nós temos essa mudança por conta daquilo que o próprio Senhor então nos permitiu vivenciar. Não estamos então em desobediência, em pecado por causa dessa prática, tá? Finalizando aqui, você já viu isso em outros momentos, as características das seitas. E aí a pergunta que você precisa responder, eu só estou passando rápido porque a criançada já chegou. A questão é: Igreja Adventista do 7º dia pode ser considerada como uma igreja cristã verdadeira?
Diante de tudo que nós aprendemos, nós agora temos base para trazer essa resposta, tá? E se você precisar de alguma outra citação, algum outro versículo, depois eu te passo, porque foram mais de 30 slides aqui, eu sei que é muita coisa para você poder memorizar, tá bom? Nosso versículo de hoje será 2 Coríntios 5, 21. Deixa eu chamar então aqui, todas já subiram?